Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Como é que está sendo a tua semana? Abençoado. Amém. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse 3. Vamos ler o versículo 19. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do 19 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Ao nosso bom Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, igreja? Amém. Você que veio aqui nessa noite, você que nos assiste, nós possamos nessa noite adorar, sentir um pedacinho do céu aqui neste lugar, aí na sua casa. Deus possa nos abençoar grandemente com a palavra dele. Amém? Apocalipse 3,19 diz assim: repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém? Palavra muito conhecida por nós, mas uma palavra muito verdadeira, que foi dita aqui pelo nosso próprio Senhor Jesus, a igreja de Laodiceia, mas que relata muito bem a igreja atual. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Coloque diante do Senhor todas as tuas intenções. Fala para Ele que você veio nessa noite para adorar Ele de todo o coração. Obrigado, papai. Nós te adoramos, Senhor. Queremos te glorificar porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Nós queremos te louvar por tudo que tu és. Queremos te agradecer. Embora, Senhor, talvez nem tudo esteja como gostaríamos que estivesse, mas assim o Senhor o permite em nossas vidas. Que o Senhor possa olhar para cada uma que está nesse momento com seus olhos fechados, orando a Ti, buscando a Ti, e que, Senhor, nessa noite nós possamos entregar um pouquinho daquilo que nós temos, Senhor, nessa noite para Ti. Senhor, que nós possamos entregar muito mais aquilo que talvez nós temos força, Pai. Senhor, possa olhar para nós a cada dia. Abençoe a todos nós, abençoe nossos irmãos, aqueles que não puderem estar aqui. No nome do Senhor Jesus, abençoe a cada um. E nessa noite nós possamos tocar no seu coração, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Esse louvor que diz, que eu gosto muito dele, que ouve-se o júbilo de todos os povos. Amém? Glória a Deus. Prevalecer.
sua porta e bato, disse o Senhor nessa noite. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, o Senhor entra, amado, ele faz morada, né? Então nesse louvor que nós vamos estar louvando o Senhor agora, diz: Senhor, atrai no meu coração, Tu és a minha vida, é meu amigo, Tu és tudo que nós temos, Senhor, em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Aleluia, Jesus, aleluia. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença és tudo que eu preciso. A Tua presença és meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia, Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença és tudo que eu preciso. A Tua presença és meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te contar.
um vaso, ele não tem outra finalidade senão levar a tua presença dentro de si. Se não levar o teu azeite, se não levar as águas do Espírito Santo dentro de nós. Que assim nós possamos ser esses vasos, Pai. E quando houver a necessidade que o Senhor possa quebrar tudo e fazer de novo. E nós queremos ser um vaso perfeito na tua presença. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e que nessa noite o Senhor possa continuar falando, nos ensinando através da tua palavra, para a glória, para o louvor do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Todos vocês, né? Glória a Deus. Eita glória, né? Ainda bem que Deus é o motivo da nossa alegria, hein? Aleluia. Não é verdade, irmãos? É verdade. Ainda bem que Jesus é o motivo da nossa alegria. E se dependesse de algumas coisas para a gente ficar alegre, estava feio. Josué, capítulo 8. Irmãos, estamos vivendo um tempo muito difícil. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar essa dificuldade, porque às vezes não é uma batalha que a gente enxerga, é uma batalha que a gente não enxerga. Aqui a gente enxerga já é assustador. Você imagina que nós não enxergamos. Verdade. A gente não faz ideia de quanto o inimigo está furioso, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. E ele sabe que ele tem pouco tempo, e nós, igreja, também temos pouco tempo. E esse pouco tempo que temos, nós temos que colocar força, colocar vigor, colocar toda a nossa vontade na obra e no reino de Deus. Porque, irmãos, a gente ouve tanta notícia, tanta derrota, tanta gente caindo no pecado, cantor, pastor, pregador, e outros acobertando, e a gente não faz ideia do que é o mundo evangélico no tempo de hoje. E às vezes acontece algumas coisas no nosso meio, a gente já começa a enxergar, e com isso começa a doer em nós. Imagine no coração de Deus o quanto que isso não dói. Do evangelho ter sido distorcido de uma maneira que as pessoas acham que pode pecar, e só pecar e lampregar e achar que não acontece nada, e ainda usa o púlpito, ainda prega, ainda fala, ainda profetiza, e isso entristece o coração de Deus. E ele deixa a gente um pouco abalado também, mas graças a Deus que ele é o motivo da nossa alegria, e que nós possamos nos apegar agora com mais firmeza à palavra do qual nós temos ouvido. Amém. O escritor aos Hebreus vai dizer, Josué capítulo 8, nós falamos semana passada sobre a batalha perdida de Israel contra Ai, e vimos ali que quando há pecado no arraial, há pecado na igreja, há pecado na comunidade, até a liderança fica sem a direção de Deus. E Josué não sabia o que fazer e achou que 3.000 homens era suficiente para vencer uma batalha, uma cidade que tinha 12.000 habitantes. E se formos olhar bem, uma cidade com 12.000 habitantes, eles mandaram 3.000 soldados, numa cidade igual ao Céu Azul, por exemplo, vai ter mais mulher e mais crianças do que homens, é verdade? Então, de fato, se olhar bem, Josué, na perspectiva humana, não estava de todo errado em mandar 3.000 soldados. Os espias que foram olhar a terra
deve ter calculado quantos homens preparados para a batalha deveria ter. Provavelmente daí tem as crianças, tem as mulheres, de 12 mil tem adolescentes, tem aqueles que estão entre a infância e a adolescência, e tinha os soldados, os homens preparados, e no meio desses homens e desses soldados ainda também tinha as pessoas de mais idade. Então, na perspectiva somente humana, mundana, Josué não estava de todo errado, os espias não estavam de todo errado de mandar 3 mil soldados. Mas essa derrota não foi mérito de Ai nem de seus soldados. Essa derrota foi porque Deus tirou a sua mão de sobre Israel. Então, sem Deus, irmãos, a batalha é derrota na certa. Sem a presença de Deus, nós vamos viver uma vida de derrota. E quando que nós estamos sem Deus? Foi o que nós vimos semana passada, quando o pecado atingiu o arraial de Israel. Quando a imundícia estava no meio do arraial. Quando a influência satânica estava no meio do arraial. Por quê? Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida fez com que Eva caísse, e essa mesma concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida fez com que Acã pegasse aquilo que não era dele, era de Deus. E o pecado fez com que Israel experimentasse a derrota. E eu acho muito interessante, irmãos, que o pecado de Acã fez com que Israel experimentasse a derrota, mas não foi uma derrota, assim, perdeu a batalha. Não, eles fugiram, foram envergonhados e morreu 36 homens. Então você imagina 36 pessoas, 36 famílias choraram, 36 famílias se entristeceram, fora o resto de Israel que se entristeceu, porque eles estão numa conquista de uma terra que não é deles, que Deus prometeu que daria. Eles chegam na batalha e tem que descer o morro correndo. Eles desceram ladeira abaixo e chegaram lá embaixo derrotados, envergonhados, por causa do pecado. Então, uma vida sem Deus é uma vida de derrota. Uma vida sem Deus é uma vida inútil. A vida sem Deus é uma porcaria de vida, não dá para chamar de vida. Porque se é vida, tem que ter Deus. Se não tem Deus, não tem vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não estamos em Jesus, Jesus não está em nós, nós nem temos vida. Então não dá para chamar de vida, dá para chamar de existência. E existência porca, existência relaxada, existência de luta e derrota, luta e derrota, luta e derrota. Nunca experimenta-se a vitória para uma pessoa que não tem Deus. E quando eu vejo aqui que Deus tirou a sua mão, 3 mil homens perdem a batalha com uma cidade de 12 mil habitantes. Eu lembro da historinha que nós contamos semana passada, que Deus falou para um homem chamado Gideão, que era para ele juntar o povo de Israel, os soldados fortes, corajosos, para a batalha. Só que antes disso, o tal do Gideão testou Deus algumas vezes por causa do velo de lã lá, do novelo de lã, para descobrir se Deus de fato estava com ele. E Deus fez tudo como o Gideão pediu para demonstrar que ele estava com ele. Depois começa o processo de Deus na vida de Gideão, para mostrar se Gideão estava mesmo confiando que Deus estava com eles. E Gideão junta os soldados, 32 mil soldados, contra 120 mil. Então ele já tem uma desvantagem com 32 mil. Mas 32 mil bem armados, sabendo lutar com a estratégia correta, ainda é possível vencer. Mas Deus fala assim: os covardes é para voltar embora. 10 mil volta para casa. Os medrosos podem ir embora. Os 10 mil voltam. Aí Deus vai fazer mais um teste. Aí Gideão, acredito que ficou pensando: meu Deus, agora já está difícil, agora ficou impossível. Deus fala: vai no riacho beber água. Aí eles vão beber água. Aí Deus falou: aquele que levou a mão à boca está preparado. Aquele que bebeu que nem cachorro, pode mandar embora. Sobrou só
300. Esses 300 vão lá e vencem a batalha contra os 120 mil. E quando nós olhamos para essa outra história aqui, nós vemos o oposto. Os 3.000 acham que vão vencer, acham que estão preparados, acham que vão conquistar a terra, e eles são derrotados. A diferença está: Deus está com Gideão e com Israel. Aqui Deus não está com Josué e com Israel. Por isso eles perdem, por isso eles fogem. Então tudo depende, irmãos, de se Deus está conosco ou se não está. Se Deus cuida de nós, ou nós cuidamos das coisas de Deus, ou se nós tratamos as coisas de Deus de qualquer maneira. Se nós obedecemos às ordens de Deus, ou as ordens de Deus não fazem mais parte da nossa vida. Porque, irmãos, dizer-se crente, dizer-se evangélico, dizer-se pastor, dizer-se qualquer coisa que tenha a ver com o evangelho hoje em dia, é fácil. Quero ver a gente viver isso na prática. Quero ver nós vivermos isso no dia a dia. Quero ver nós vivermos isso com o coração de fato voltado para Deus. Não que nós não erramos, não que nós não pecamos, mas não chegar ao ponto de nos atolarmos no pecado, porque se nós nos atolamos no pecado, nós não mais enxergamos a mão de Deus sobre nossa vida. Se nós não mais temos aquele quebrantamento quando enxergamos que fizemos alguma coisa errada e nos voltamos para Ele, é porque nós já estamos bem longe. O filho pródigo, quando se afastou de Deus, do pai, se afastou do pai, ele foi para uma terra longínqua. E o pai fez o quê? Seguiu a sua vida. Irmãos, quando você escolhe de vontade própria pegar o que é seu e se afastar do pai, o pai já fez o que ele deveria fazer. Quem tem a obrigação, o sentimento de querer voltar para o braço do pai, é o filho. E como o filho volta? Derrotado, falido, sem nada. E o pai o recebe. Mas o interessante é, o pai não foi buscar. Quando você olha para as duas parábolas que vêm antes dessa, você vai ver Jesus contando a parábola da mulher que perdeu a dracma dentro da casa. Então essa moeda foi perdida dentro da casa. A mulher foi lá e varreu a casa e achou a moeda. E fez uma festa. Irmãos, a moeda valia nada. A festa, provavelmente a mulher gastou muito mais dinheiro para fazer a festa com os vizinhos, com os amigos, do que a moeda valia. Mas a questão não é no valor da moeda. A questão está no amor de Deus por sua igreja. Então, a casa é a casa de Deus. E não dá para deixar ninguém se perder dentro. A ovelha, o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Porque quem se perde, irmãos, como ovelha, se perde porque deixou de ouvir a voz do pastor. Às vezes ela se feriu, se machucou e o pastor não percebeu. Então o pastor que sente a dor da perda da ovelha, que pode ter algo a ver com a sua falta de atenção com relação àquela ovelha, o pastor foi lá e voltou para buscar ela. Achou ela machucada, cuidou dela, trouxe de volta para o aprisco. Mas o filho, que daí já tem entendimento de filho, já sabe que é herdeiro, e porque sabe que é herdeiro quer herança, pede a sua herança de livre e espontânea vontade. A moeda é um ser inanimado, a ovelha é um ser inocente, mas o filho já é um ser consciente. Então, chegou a consciência de filho, chegou a consciência de fazer parte do corpo, da família de Deus, quando resolve sair, só vai voltar se quebrantar no caminho, se sentir a dor da derrota. Então, Josué sentiu a dor da derrota e por isso ele se prostrou, ele rasgou as suas vestes, eles choraram a tarde toda, e Deus falou assim: chega de orar, você vai lá falar para o povo que tem pecado no meio deles.
Aí, irmãos, no capítulo 8, vamos ler aqui, nem comecei ainda, meu Deus do céu. Diz assim: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorize, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saquearei os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Aqui já mudou algumas coisas. Na primeira vez, antes de invadir, Deus não fala com Josué. Ele vai por conta própria. Em vez de ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz dos espias. E agora Deus fala com ele. Deus o encoraja. Deus manda ele se levantar. Deus manda ele se dispor. E Deus fala: eu entreguei nas tuas mãos. Agora, o que você fez com Jericó, você vai fazer com Ai. A única diferença é que de Jericó eu falei para vocês não pegar nada, porque era primícia e era para Deus. Agora Deus falou: agora os despojos vocês podem pegar. Irmãos, quem se apressa em se apoderar de algo antes do tempo não desfruta da bênção de Deus. A família de Acã e Acã não receberam os despojos, porque eles queriam se apossar daquilo que não era deles. Eles pegaram daquilo que não era deles. Mas se eles esperam mais um momento, mais uma batalha, eles teriam recebido. Se eles não pegam nada de Jericó, eles tinham tudo para pegar agora em Ai. Eles tinham tudo para receber. Então assim, a bênção de Deus na minha vida e na sua vida é na hora certa. É na hora de Deus, não é na nossa hora. Por isso que muitas pessoas às vezes caem, perecem, porque querem aquilo que de fato é para ser seu, mas fora do tempo. Israel tinha direito aos despojos, mas não no primeiro. Era a partir dali. Israel tinha direito à herança, mas não da primeira, da próxima. E esperar a próxima é que é a dificuldade. Então Acã perdeu de receber e desfrutar da bênção de Deus, morreu antes, porque não soube esperar. Aí, irmãos, eu acho interessante que Ananias e Safira teve o mesmo sentimento no coração. Eles cobiçaram o que? Glória, honra, mas não queria ficar duro. Por isso que eles venderam a terra por um preço, levaram só um pouco. Ninguém pediu para eles dar nada, ninguém pediu para eles dar terra, ninguém obrigou eles. Eles fizeram e enganaram o Espírito Santo e morreram. Aí, irmãos, olha como eu falo uma coisa que eu falei antes, que a igreja às vezes está tão corrompida, que eu vi um pastor de uma igreja grande no Brasil, uma igreja que tem mais de 100 anos no Brasil, um pastor presidente dessa igreja, pregando que Ananias e Safira é só uma história que foi contada para pôr medo no povo, para fazer o povo dar dízimo e oferta. Então você pensa bem, o pastor pregando que os apóstolos inventaram essa história para que o povo pudesse se desprender das coisas terrenas. Vamos falar mais bonito, né? Então os apóstolos eram os piores tipos de pessoa do mundo na concepção desse pastor. É ou não é? Como que um apóstolo de Jesus, que andou com Jesus, que viu Jesus morrer na cruz, que viu Jesus ressuscitado, vai inventar uma história para que as pessoas... Irmãos, não tem cabimento nós chegar a um ponto de um líder de uma grande igreja falar isso. Mas a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos viriam falsos mestres, falsos cristos, e que, se possível, enganaria até os escolhidos. É a mesma questão da teologia da graça barata. Você pode fazer o que você quiser e Deus te perdoa, porque Ele já morreu na cruz por você. Não, você é um perdoado.
mas você é um perdoado que Jesus olha para nós e fala: vai, não peques mais. Você é um perdoado que, em pecando, você precisa se voltar para Cristo com o coração quebrantado, com o coração humilhado, assim como Josué se prostrou com o rosto em terra, lamentou-se porque perdeu a batalha. Porque o pecado fez com que ele perdesse a batalha. Mas hoje nós nos enganamos porque pessoas pecam e acham que são vencedores. Olha o interessante, aquela história de Sansão. Sansão é um homem ungido de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que começou a pecar. Só que ele pecou e o inimigo veio contra ele e ele ainda era forte. E ele derrotou o inimigo. Então ele achou que o pecado, ou a força, ou a unção que estava sobre ele, era uma aprovação de Deus para a vida que ele levava. E infelizmente muitas pessoas estão entendendo assim, que eu peco, mas Deus me usa do mesmo jeito, eu vou continuar pecando. Mas a Bíblia vai dizer assim, que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele tem compromisso com a sua palavra. Aí às vezes as pessoas perguntam: mas como é que fulano de tal mente e tal, bem mentiroso ele, e Deus usa ele revelou certas coisas e é verdade. Eu falei: Deus vela por sua palavra para cumprir. Deus vela por sua palavra. Só que a questão é, o nome de Deus está sendo santificado ou não? Por isso que quando eles pecam, Deus fala para Josué: você precisa santificar o povo. Então essa ideia de santificação, irmãos, ficou esquecida por nós como igreja, porque às vezes nós nos envolvemos com a graça barata, do oba-oba. Opa, Deus perdoa, eu sou perdoado, eu sou filho de Deus e tal, mas vai se afundando, vai chegar um ponto que está tão longe de Deus, que só vai enxergar quando tiver com um pezinho no inferno. Aí quando sentir queimado aí, só que nós estamos vivendo um tempo em que nós não temos mais muito tempo. Nós não temos tempo. Assim como o inimigo está sem tempo, por isso ele ataca, por isso ele está fazendo tantas coisas, está atingindo a igreja e tem derrubado muita gente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: quem está em pé, cuide que não caia. Porque às vezes o espaço de tempo entre cair e o levantar pode não dar tempo de nós chegarmos no final, a hora que Jesus vir buscar a igreja, a gente está caído, ou está começando a se levantar e Jesus voltou, e daí? Então o dia do Senhor está próximo, irmãos. Aí está prestes a sofrer uma derrota, porque agora Deus fala com Josué. Porque agora Deus ensina Josué. Porque agora Deus fala para Josué o que ele deve fazer. Versículo 3. No versículo 2, já no finalzinho, Deus já diz: põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000. Irmãos, de 3.000 agora 10 vezes mais. Agora vem para 30.000. E os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vós poreis de emboscada contra a cidade. Por que Josué fala isso? Porque Deus mandou. Por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis. Eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai,
Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, chegaram-se e vieram de fronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade, apressaram-se, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel. A batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir, e perseguiram Josué, e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta, e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Na cidade saíram outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Irmãos, essa palavra mostra aqui que a aparente derrota, ou a derrota de Israel, sem Deus, com Deus, se tornou estratégia para vencer o inimigo. Porque quando eles foram derrotados fugindo. Agora Deus fala para eles: vocês vão lá e vão fazer que estão fugindo, e o inimigo vai vir todo atrás de vocês. Vocês tomam a cidade, vocês são em maior número, vocês estão comigo. E Josué estendeu a lança, enquanto Josué ficou com a mão e a lança estendida, eles venceram a batalha. Ai, irmãos, quando Deus está conosco é tudo diferente. Quando Deus está conosco, quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, as coisas funcionam diferente. Aquilo que parece derrota, aquilo que parece vergonha, Deus transforma em vitória na nossa vida. Aquela derrota de Israel, aquela vergonha de Israel, agora está sendo transformada. Deus trouxe Israel de volta para o lugar da vergonha, irmãos, para poder dar a eles a vitória. E às vezes nós passamos pelo lugar da vergonha, e no lugar da vergonha nós nunca mais queremos voltar. Mas às vezes no lugar da vergonha é o lugar onde Deus vai nos dar vitória. O povo de Israel voltou a Ai, eles voltaram a descida que eles desceram correndo. Mas na hora certa Deus falou: agora levanta a mão, estende a lança. A cidade está conquistada, a cidade já pegou fogo. Agora é só vocês virarem e vencer a batalha. Nós somos mais que vencedores quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ser mais que vencedor, irmãos, é estar debaixo da potente mãos do Senhor. Não é ser rico, não é ser bem sucedido, não é ter tudo que você quer. Não, ser vitorioso é conseguir viver debaixo das mãos do Senhor.
Eu sempre gosto de lembrar quando eu lembro dessas coisas, de que viver milagres e viver debaixo da mão de Deus, viver debaixo daquilo que Deus quer. Eu lembro daquele filme do Todo-Poderoso. E ele fala assim que milagre é um pai que chega cansado no final do dia e ele consegue dar um abraço na esposa, dar um abraço no filho, ele consegue amar a sua família, ele consegue cuidar dos seus. Viver, irmãos, debaixo da mão de Deus e ainda saber desfrutar daquilo que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. Seja arroz e feijão, mas foi Deus que te deu. Então você está debaixo da mão de Deus, aquele arroz e feijão é o melhor do mundo. Glória a Deus, aleluia. Às vezes não tem feijão, só tem arroz, mas aquele arroz é o melhor do mundo, porque você está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Não que servir a Deus é sinal de pobreza, não, servir a Deus é sinal de contentamento, independente da circunstância e da situação financeira que você esteja vivendo. A sua vida com Deus supera tudo isso. Por isso que Paulo vai dizer: eu já sei passar necessidade, eu já sei viver em abundância, eu sei viver tendo muito, eu sei viver tendo pouco, eu sei viver tendo saúde, eu sei viver estando enfermo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viver, irmãos, debaixo da potente mão do Senhor não é viver num mar de rosa, não, é enfrentar os espinhos, sabendo que Deus está com você e que você é mais que vencedor, independente dos arranhões que você vai ter no meio desses espinhos. É isso que é a vida com Deus. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinha perseguido, e havendo todos caído a fio da espada, e sendo já todos consumidos, todos os israelitas voltou a Ai e passaram a fio da espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Josué ficou com a lança e com a mão estendida até acabar a batalha. A mão de Josué simboliza a mão de Deus sobre o seu povo. Assim como Moisés ficou em cima do monte quando eles estavam lutando contra os... Agora esqueci o nome dos homens. Deus estava com as mãos levantadas quando Moisés cansava os braços. Arão e Ur levantavam suas mãos. Por quê? Porque simbolizava a mão de Deus. E Josué agora faz a mesma coisa. Versículo 27. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Agora estão desfrutando da bênção de Deus. Então Josué pôs fogo a Ai e reduziu para sempre a um montão, a ruínas até ao dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanecem. Versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Irmãos, como eu disse, Paulo citou lá que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. E eu disse aqui que ele falou que ele sabia viver com bastante, sabia viver com pouco, sabia viver em abundância, sabia. Ele sabia passar pelas etapas da vida, dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso suportar, eu posso viver. E é interessante, irmãos, que ele coloca ali: eu sei viver em abundância, eu posso todas as coisas. Como que posso suportar? Eu posso todas as coisas na abundância. Como que isso se aplica a nós? Por quê? Porque tem gente que não pode
viver ou suportar viver na abundância. Porque ele já pensa que é melhor do que o outro, porque ele já pensa que ele pode pisar no outro, porque ele pensa que a bênção de Deus é um final em si mesmo. Mas a bênção de Deus é um canal. Glória a É Deus quer nos usar como um canal da bênção de Deus. Não, a bênção não termina em nós, a bênção não termina em mim, a bênção não para em mim. E esse entendimento distorcido de bênção, de abundância, de ter e de poder todas as coisas naquele que fortalece, é que faz com que quando nós nos tornamos vitoriosos, nós não fazemos o que Josué fez, que foi edificar e levantar um altar. Quando ele perdeu, quando ele foi derrotado, ele foi para o lugar certo, foi para o joelho, para a oração e rasgou as suas vestes, foi se lamentar com quem precisaria ou precisava ouvir o seu lamento. Ele foi aos pés do Senhor. Agora ele venceu a batalha. Ah, vencemos, glória a Deus. É bom a gente ser inteligente, é bom eu ser esperto, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas daí o altar fica onde? Então por isso que Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas, eu sei viver com bastante, sei viver com pouco, sei ter necessidades, sei não ter também, mas eu posso todas as coisas. Então Josué exemplifica bem isso. Derrotado, ele foi para os pés do Senhor. Vitorioso, voltou para os pés do Senhor e levantou um altar. Por quê? Porque Israel não venceu por mérito. Israel só venceu pela mão poderosa de Deus. Nós só vencemos, irmãos, através da mão poderosa do Senhor. Coloque-se de pé. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus, amém, Jesus. Aleluia. Deus é tão Obrigado. bom que Ele nos ensina a viver. E eu digo mais, só não aprende a viver quem não quer. É, Verdade. Deus. Já dizia o poeta da praça: viver é bom, mas dá um trabalho. Você imagina viver sem Deus. Você imagina viver sozinho. Você imagina viver sem esperança. Você imagina estar distante de Deus e por um momento se lembrar que você já esteve debaixo da poderosa mão dele. E que agora você olha para cima, você se afastou tanto que a mão de Deus já não está mais sobre você. Ah, mas Isaías 59 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida. Aleluia. Os ouvidos do Senhor não estão agravados. Ah, glória a Deus, não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. No mesmo lugar que estava quando as pessoas Glória a se Deus. afastaram. Aleluia. O ouvido dele não está gravado, não, o ouvido dele está aberto. O que aconteceu? Nós paramos de falar com ele. É aí que Deus fala, Isaías vai falar: ah, mas as nossas iniquidades fazem divisões entre nós e nós. Oh, Deus, fazem separação. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que muito vai se falar de Deus, mas de Deus mesmo as pessoas têm muito pouco. Da presença de Deus, das mãos de Deus, se tem muito pouco hoje na vida das pessoas. Não estou apontando o dedo, não estou julgando. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. A palavra de Deus está falando conosco hoje para dizer assim: ó, não se afaste, não saia de perto da presença de Deus, não saia de debaixo de suas mãos, não deixe que a iniquidade venha te levar para o inferno, mas volte-se para Cristo, arrependa-se, entrega a vida a Ele. Ah, mas eu não preciso ouvir isso hoje. Mas guarde essa palavra no seu coração. Que Deus não envia a palavra e a palavra não volta vazia. Ela faz o que lhe apraz. Quer viver uma vida de vitória? Ah, esteja debaixo das poderosas mãos do Senhor. Esteja debaixo dessa presença poderosa. Esteja andando com Cristo. Tem um hino que nós cantávamos: se Cristo comigo, eu irei e não temerei. Comigo Ele vai.
coração. Ah, Senhor, eu choro nesta noite por tua igreja. Eu choro nesta noite, Senhor, meu Deus, pelo povo que não suporta mais ouvir a tua voz. Eu choro nesta noite, Senhor, por aqueles que deveriam ser vozes tuas, Senhor, e deixaram de ser. Ah, Pai, eu choro nesta noite diante da tua presença. Porque o meu coração dói, Senhor. Deus maravilhoso. Pai da eternidade. Desperta cada um de nós, oh Senhor, levanta, Senhor. Levanta, Deus, aqueles que se prostraram. Oh, aleluia, Jesus. Tu és misericordioso, Senhor. Mas também tu és fogo abrasador. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia da tua igreja, Senhor. Ajuda, Pai. Oh, aleluia. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia, Senhor, Oh, aleluia. das nossas fraquezas. Tenha misericórdia, Senhor, meu Deus. Porque muitas vezes nos afadigamos. Tem misericórdia, Senhor, porque às vezes ansiamos, Senhor, e não conseguimos enxergar. Buscamos e não conseguimos receber. Oh, Senhor, que nós possamos saber lidar com o pecado de Acã. Que nós possamos saber, Senhor meu Deus, usar o lugar da vergonha, o lugar da derrota para nos tornarmos vitoriosos em tua presença. Ah, Senhor, porque na cruz do Calvário a aparente derrota se transformou em vitória para toda a humanidade. A tua vergonha, a tua dor, Senhor, meu Deus, se transformou em vitória para a tua igreja. Pai, Senhor, por isso eu peço, abra os olhos, Senhor, para que a igreja possa enxergar, para que as pessoas possam enxergar a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, mas sem se esquecer, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar, e o Senhor vai voltar como juiz para julgar as nações, para julgar aquilo que nós temos feito através do nosso corpo, aquilo que temos feito, Senhor meu Deus, com o teu nome, com o nome da tua obra, com a santidade do teu nome, Senhor. Por isso eu clamo a ti, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com as dificuldades. Ajude-nos, Senhor, a lidar com a apostasia. Ajude-nos, Senhor, a lidar, Senhor, meu Deus, com a fraqueza. Ajude-nos, Senhor, a lidar, Senhor, com o sofrimento humano. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a suportar, Pai. A suportar a abundância. A suportar, Senhor, a escassez. Ajude-nos, Senhor, a viver a tua vida nessa terra, Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Dar um final de semana abençoado em nome de Jesus. Sábado tem culto e domingo tem culto. Eu te pedi oração pela Tadinha. Amém. Ela está grávida, 4 meses, parece que está com o bico, pedra no bico, eles vão fazer um catéter para ela segurar o bico. Amém. Vamos orar pela Camila. Camila é aquela moça que atropelou a própria filha. Filho, né? Filha, né? A própria filha. A única filha que ela tinha. Ela tem 3 meninos, né? E ela tinha uma filha, ela foi sair com a caminhonete e a criança estava debaixo. E
derrota, essa dor, fez com que ela viesse para Cristo e está uma vez, está adorando ao nome do Senhor, e agora ela está grávida e está passando por essa dificuldade. Então, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de vitória, que você possa lembrar de orar pela Camila. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento. Em favor da vida da Camila, Senhor, que está ali internada e dolendo, Senhor. Pai, usa as mãos do médico, Senhor. Salva essa criança, salva essa mulher, Senhor, que já passou por tanta dor, por tanto sofrimento, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando com providência, abençoando, Senhor, restaurando, Pai, a saúde da tua filha, e que essa criança venha sobreviver, e venha viver, e venha nascer, e venha ser bênção, venha ser vitória para a vida daquela mulher e da sua família. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, deseja ele no final.